O temor da morte permeia a experiência humana desde os primórdios, uma sombra que paira sobre cada ser. Contudo, para aqueles que encontram sua fé em Cristo, há uma luminosidade que transcende essa apreensão. Colossenses 3:2 nos exorta a direcionar nossas afeições para as coisas celestiais, desviando-as das terrenas. Este é o primeiro passo para compreendermos a natureza eterna da vida em Cristo. Romanos 5:12, com sua ressonância poderosa, ecoa nos corações dos crentes, despertando a reflexão profunda sobre a condição humana. Ele nos lembra com solenidade que o pecado, sutilmente introduzido por Adão, carrega consigo a carga inevitável da mortalidade. Desde os primórdios, a sombra da morte paira sobre a humanidade, uma realidade incontornável que ressoa em cada existência. Contudo, em meio a essa narrativa sombria, emerge uma reviravolta notável que constitui o cerne da mensagem cristã, a redenção proporcionada pelo sacrifício vicário de Jesus. Sua morte na cruz não foi apenas um evento histórico. Foi o ápice de um plano divino para libertar a humanidade da condenação imposta pelo pecado. Assim, o imperativo divino para a reconciliação se manifestou de maneira tão profunda que a morte, antes soberana, tornou-se um portal para a vida eterna. O versículo 3 do livro de Colossenses, como uma peça fundamental desse quebra-cabeça espiritual, revela a profundidade dessa redenção. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essas palavras não são meramente uma expressão poética, são uma revelação transcendental. Aqui somos convidados a compreender que, ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, nossa existência deixa de ser meramente terrena, tornando-se inseparavelmente entrelaçada com a vida eterna que está oculta em Cristo. Nesse contexto, a verdade se revela de maneira fulgurante e libertadora. Nossa vida, quando resguardada em Cristo, transcende as limitações da mortalidade terrena. A promessa não é apenas de uma vida após a morte, mas de uma existência transformada desde agora, onde a comunhão com Deus oferece significado e propósito que transcendem as fronteiras do efêmero. Assim, ao contemplarmos a profundidade da redenção em Cristo, somos convidados não apenas a temer a morte, mas a abraçar a certeza de uma vida que ultrapassa seus limites. A mensagem cristã não é apenas um consolo, é uma declaração audaciosa de que a morte foi vencida e que, em Cristo, encontramos não apenas a esperança, mas a garantia de uma vida eterna, cujo significado se desvela à medida que caminhamos em comunhão com o Salvador. A aliança com Jesus transcende a mera promessa. É a garantia inabalável de que a morte não marca o ponto final, mas sim a transição para a eternidade. Nesse compromisso divino, Jesus não apenas realiza a remoção das ofensas daqueles que o acolhem, mas se torna o refúgio seguro para cada aspecto de nossa existência. Ao aceitarmos Cristo, não somos apenas perdoados, somos acolhidos nos braços do Redentor, que não apenas salva, mas transforma. Como crentes, somos entrelaçados a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele não é apenas um guia divino, mas a própria essência da nossa jornada espiritual. Ao nos unirmos a Ele, tornamo-nos parte de uma narrativa cósmica de redenção. Jesus assume o papel de nosso advogado perante o Pai, defendendo-nos contra as acusações de Satanás, o astuto acusador dos irmãos. Em sua misericórdia infindável, Jesus não apenas intercede por nós, mas também pagou o preço exorbitante pelos nossos pecados na cruz. Seu sacrifício não é apenas um gesto simbólico, é a expressão máxima do amor redentor de Deus pela humanidade. O sangue derramado não apenas lava nossos pecados, mas estabelece uma nova aliança que nos liga indissociavelmente a Ele. Enfrentando as artimanhas do acusador Satanás, somos lembrados de nossas falhas.
Mas a intercessão de Jesus ressoa mais alto. Reconhecemos nossa culpa, mas não permanecemos na condenação, pois encontramos refúgio no perdão que só Ele pode oferecer. Nossa confiança não está em nossa própria justiça, mas na obra redentora consumada por Cristo. Quando a iminência da morte paira, a esperança cristã resplandece. Não tememos, pois sabemos que nossa vida está oculta com Cristo em Deus. A morte, ao invés de ser um abismo temeroso, torna-se uma passagem segura para a eternidade, onde estaremos face a face com aquele que é a fonte da vida. Em Cristo, encontramos não apenas a salvação da morte eterna, mas a promessa de uma existência que se desdobra em plenitude ao lado do Redentor divino. Ao abraçarmos a fé em Cristo, não nos limitamos a uma mera confissão de nossa necessidade por um Salvador. Mergulhamos em uma jornada transformadora que permeia todos os aspectos de nossa existência. Aceitar a Cristo não é apenas reconhecer nossa fragilidade e necessidade de redenção, mas é também acolher a vida verdadeira e a esperança eterna que emanam dessa decisão transcendental. Nossa aceitação de Cristo como Senhor não apenas nos redime do pecado, mas nos conecta a uma narrativa celestial de renovação e restauração. É um compromisso que vai além das fronteiras do tempo e espaço, moldando não apenas o presente, mas ecoando na eternidade que aguarda. A fé em Cristo não é um simples rito. É a porta de entrada para uma existência abundante, repleta do amor redentor e da graça transformadora. À medida que nos preparamos para a passagem desta vida para a eternidade, a promessa cristã se manifesta em sua plenitude. Não enfrentamos esse momento crucial sozinhos. Somos recebidos nas mãos acolhedoras do Senhor. Imagine ser apresentado diante do Pai e dos anjos celestiais, não como condenados, mas como filhos amados, cujas vestes foram purificadas pelo sacrifício de Cristo. Essa jornada transcende a mera mortalidade. É um despertar para a verdadeira vida em Cristo, onde a escuridão da mortalidade se dissipa diante da luz da eternidade. Nesse encontro divino, não somos confrontados com o temor do desconhecido, mas abraçamos a certeza da promessa cumprida. A eternidade não é um vazio abstrato, mas um reino onde a presença de Cristo é o alicerce, a alegria é eterna e a esperança se torna nossa realidade imutável. Aceitar a Cristo, portanto, não é apenas um evento isolado, é o início de uma jornada de transformação contínua. É o compromisso de caminhar diariamente na luz da verdade e experimentar a plenitude da vida em Cristo, tanto neste mundo quanto na eternidade que se desenha diante de nós. Que essa decisão não seja apenas um ponto de partida, mas sim a âncora de nossa existência, guiando-nos para a verdadeira vida em Cristo. Se você, ao ler estas palavras, deseja aceitar a Cristo, deixe seu comentário abaixo. Eu te aceito, Jesus, na minha vida. Até a próxima, na certeza da esperança que encontramos em Cristo.